Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Também tivemos jogo importante da Libertadores acontecendo. O Botafogo foi eliminado da Libertadores, mas foi para a Copa Sul-Americana. Tudo aqui nesse vídeo aqui de hoje para você ficar sabendo o que de melhor aconteceu no futebol brasileiro. Bom, meus queridos, seja bem-vindo na Rede Computadora. Eu sou o Gabriel Tudor, sempre trago análise dos principais clubes do futebol brasileiro. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a terceira fase da Copa Libertadores e também sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Também, para quem ficar até aqui no vídeo, eu vou trazer informações exclusivas de como será a convocação de Carlo Ancelotti na segunda-feira. Exclusivas por quê, Gabriel? Porque, eu pesquisei a fundo de todos ali os convocados do Ancelotti nas últimas convocações que ele fez, e quem eu acho que merece ter uma chance, ter essa última chance de ir vestir a camisa da seleção brasileira. Bom, vamos começar então pelo jogo, pelo grande elefante branco na sala. Na terça-feira começou a rodada do Campeonato Brasileiro, também começou a eliminação do Botafogo na Libertadores. O Botafogo, lembrando só a vocês, que empatou no jogo de ida por 1-1, na volta, jogando no Newton Santos, diante do seu torcedor e etc. do gramado, perdeu por 1-0 o gol do Sélix aos 8 minutos do primeiro tempo. Foi um jogo onde o Botafogo, assim como o Bahia, que foi eliminado na fase anterior, na base do nervosismo, na base da ansiedade, foi o que aconteceu no Newton Santos, lá no Engenhão. O Botafogo completamente desregulado desde o começo da partida, errando muito no último setor, errando na conclusão das jogadas. Acabou que o Barcelona conseguiu minimamente construir uma jogada no primeiro tempo. Aos 8 minutos foi onde conseguiu chegar ao gol do Sélix. Eu considero o seguinte: para o torcedor botafoguense que está criticando o Lucas Perry pela falha no gol do Barcelona, eu acho que ele é o último dos culpados, ou então menos culpado, não só do gol. Eu acho que é mérito do atacante, que acertou um belo chute, que a bola pinga na frente do goleiro e dificulta muito ali a defesa. Mas por toda a construção, o planejamento do Botafogo nessa temporada foi muito ruim, a troca de técnicos, a falta de reforços de peso, enfim, eu acho que o Botafogo ele começa 2025-26 pior do que foi 2025 e está cada vez mais ou menos num degrau a menos o Botafogo nas temporadas. É eliminado para o Barcelona de Guayaquil, que vai para a fase de grupos da Libertadores, e o Botafogo vai disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana, entrando no pote 4, podendo aí cair no mesmo grupo de River Plate. É isso. Barcelona vai para a fase de grupos, Botafogo vai para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Também na terça-feira tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, a quinta rodada, com um empate entre 2-2 entre Mirassol e Santos, lá no Manhão, em Mirassol. O Mirassol sai na frente, fazendo 2-0 com o Igor Formiga no primeiro tempo e Negueba no segundo tempo. O Santos consegue um empate heróico dentro de 8 minutos praticamente, num gol do Gabriel Barbosa, no vacilo da defesa do Mirassol, e depois de pênalti muito bem marcado pelo Klaus, ele acaba fazendo o segundo gol, o gol de empate do Santos na partida. O Santos comemora muito esse empate, eu acho que é de se comemorar mesmo. Importante, pontuar fora de casa contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Mirassol, ano passado, passou por uma invencibilidade em todas as rodadas que disputou em casa, então arrancar pontos do Mirassol lá no Maião não é fácil, e o Santos conseguiu esses 2 pontos importantes para a disputa do clube na parte de baixo da tabela. Na quarta-feira também tivemos vitória do Atlético Mineiro em cima do Internacional por 1-0, num jogo onde o Inter foi melhor, mas no primeiro tempo faltou pontaria, o Inter chutou bastante e acertou pouco. No segundo tempo conseguiu acertar um pouco mais, mas a estrela ali do Everson apareceu na partida e o goleirão ajudou o Atlético Mineiro a conseguir sair com essa vitória importante, a primeira do time no Campeonato Brasileiro. Importante para o Atlético sair ali, pelo menos afastar um pouquinho da zona de degola do Brasileirão. O Inter, infelizmente, num time muito limitado que o Inter tem, acabou sendo derrotado lá na Arena MRV por 1-0. O Coelho fez o gol do Atlético logo no comecinho da partida. Também na quarta-feira tivemos o clássico Bavi, o Vitória sai na frente nos acréscimos do primeiro tempo com o Ramon, num golaço de cobertura, encobertando ali o Ronaldo, goleiro do Bahia. 4 minutinhos depois, o Jean Lucas Carrasco, da final do Campeonato Baiano,
pro Vitória, acaba fazendo o gol do empate do Esquadrão de Aço. O primeiro tempo teve mais movimentação, os dois times conseguiram jogar muito bem, porém na etapa final o ritmo caiu drasticamente. Visto que, assim, eu acho que os clubes que jogaram finais de campeonatos estaduais no final de semana foram os que mais apresentaram oscilações físicas nesses jogos do meio de semana, né? Não à toa o Atlético fez um jogo muito abaixo, o Inter também fez um jogo mediano para baixo, e o clássico entre Bahia e Vitória foi assim muito, muito para baixo mesmo no segundo tempo, onde os jogadores estavam realmente mais cansados. Também na quarta-feira o Corinthians, que não disputou final, foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, também perdeu para o outro semifinalista, né? O Curitiba também caiu na semifinal no Campeonato Paranaense, na ocasião para o Operário, e agora o Curitiba consegue vencer fora de casa o Corinthians com 2-0. O Jaci fez no primeiro tempo, o zagueirão Jaci, que inclusive saiu de ambulância, mas já está tudo bem com ele, e o Lucas Ronier ampliou no comecinho do segundo tempo com um belo gol, que tipo o Gustavo deixa aí o gol para vocês verem, foi um belo realmente gol, jogada bem trabalhada, né, uma boa troca de passes, aonde o Curitiba conseguiu ampliar e segurar o seu resultado importante, porque a gente projeta o Curitiba brigando para não cair, visto que o time subiu nessa temporada, então esses 3 pontos fora de casa, 3 pontos inclusive que vieram num estádio onde o Curitiba nunca tinha vencido na sua história, inaugurado em 2014, o Curitiba não conseguiu vencer o Corinthians na Neoquímica Arena desde então. 12 anos depois, o Curitiba consegue essa vitória importantíssima em cima do Corinthians na Neoquímica Arena, onde foi realmente melhor. O Corinthians deu uma finalização apenas durante os 90 minutos no gol. Isso é pouquíssimo para um time que não estava tão desfalcado assim. Óbvio que o Yuri Alberto mostra-se nesses jogos que o Corinthians jogou sem ele, que ele é quase que ou não, ou quase, ou inteiramente um time do Corinthians, né, equivalente ali, e o ataque que entrou com Guinegão e Memphis Depay foi pouco funcional na partida. Para fechar a quarta-feira tivemos um grande clássico, né, entre os campeões do Campeonato Carioca e o Campeonato Mineiro. O Flamengo venceu por 2-0, gols de Pedro no comecinho e Carrascal nos acréscimos do segundo tempo. Não foi um jogo soberano do Flamengo, não foi um jogo onde o Flamengo dominou as ações da partida, pelo contrário, o Cruzeiro foi melhor nesse confronto, apesar do Flamengo ter feito 2 gols, um no começo, onde aproveitou o seu ímpeto físico para conseguir fazer esse 1-0, isso deu tranquilidade ao longo da partida, onde ele começou a administrar essa pressão do Cruzeiro, né, bem cadenciado mesmo, e aí até mesmo essa pressão pode ser cadenciada, pode ser manipulada pelo time adversário, e foi isso que o Flamengo fez muito bem, conseguiu poupar ali suas energias, porque também foi finalista no final de semana. Nos acréscimos do segundo tempo, com um belíssimo contra-ataque, conseguiu fazer o segundo gol e dar números finais à partida. O Cruzeiro ainda precisa engrenar nesse Campeonato Brasileiro. O Tite tem o seu trabalho sobre risco, mas eu acho que é exagero pedir a demissão dele. Entendo riscos, entendo que não é fácil você estar na 5ª rodada do campeonato e ainda não ter vencido, porém eu consigo entender o porquê. O Cruzeiro começou muito mal, começou a temporada realmente ali ao longo das primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, e agora, nessa rodada contra o Flamengo, enfrentou uma equipe que vai brigar pelo Cruzeiro, ou projeta-se que essas duas equipes briguem pelo topo do Campeonato Brasileiro. Passando para os jogos de quinta-feira, o Fluminense venceu o Remo fora de casa lá no Mangueirão por 2-0. Foi a primeira derrota do Remo, se eu não me engano, nesse Campeonato Brasileiro jogando dentro de casa. Vinha de 2 empates, né, para o Mirassol e também para o Internacional, mas agora é derrotado para o Fluminense por 2-0. John Kennedy e Canóbio fizeram os gols do Flusão, que foi um jogo mais equilibrado, tá? Os dois times conseguiram ter chances. Se não fosse o Fábio, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o Remo conseguiria ter feito seu gol, mas chama a atenção que o Remo não é um ataque muito efetivo, né? Tem muita dificuldade de converter suas chances, e para um time que sonha em ficar na Série A do Campeonato Brasileiro é complicado, né? Desde 94, em 1994 foi a última vitória do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Também tivemos uma vitória que fazia muito tempo que não acontecia, que era o Vasco em cima do Palmeiras, né? O Vasco venceu de virada o Palmeiras por 2-1. Faziam quase 11 anos que o Vasco não vencia o Verdão no Campeonato Brasileiro, né? Tanto fora quanto dentro de casa. O Flaco Lopes fez o primeiro gol do jogo a favor do Palmeiras, um belo gol, um golaço, mas no segundo tempo o Palmeiras sentiu o cansaço
da final, como eu falei, no final de semana, e o Vasco, 11 dias aí de preparação, bem descansado, com fôlego novo com a troca do treinador, né, com o Renato Gaúcho estreando hoje contra o Palmeiras, conseguiu ser melhor na reta final e chegar aos seus 2 gols. 9 minutinhos, né, 11 minutos separaram os 2 gols. Né? O Thiago Mendes fez aos 63 minutos e o Cuiabano virou a partida pro Vasco, por 2-1 aos 74 minutos. Vasco melhor no segundo tempo, Palmeiras melhor no primeiro tempo, porém quem fez mais gols em cada etapa venceu a partida. Ainda no final, o Léo Jardim fez uma boa defesa num chute cara a cara com o Alan, jogador do Palmeiras. Na quinta-feira também tivemos, a famosa hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo, o São Paulo assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-0, gol de Luciano e Caleri, todos no segundo tempo. O principal adversário do São Paulo nesse jogo nem foi a Chapecoense, né, foi o gramado, que estava em péssimas condições, com a forte chuva que caiu ainda no comecinho da partida, complicou demais o jogo do São Paulo no primeiro tempo, também ficou impraticável o futebol praticamente no segundo tempo, mas o São Paulo consegue esses 3 pontos importantes com a Chapecoense dentro de casa entre aspas, que foi no Canindé, mas consegue vencer e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Não vou falar sobre a tabela, porque é aquilo que eu falei, né? Eu acho que a partir da 10ª rodada a gente pode falar um pouco mais, né? 30 pontos vão ter sido rodados aí, mas 5 rodadas ainda muita coisa pode acontecer. O Flamengo tem jogo a menos que pode encostar nesse G3 do Campeonato Brasileiro, né? Chegar a 10 pontos, então é complicado a gente programar, a gente projetar com essa prévia que a gente tem da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo começa muito bem, né? 13 pontos para um time que precisava atingir 45, como disse o Crespo, já vai atingindo a sua meta com uma certa antecedência. O Grêmio conseguiu empatar em casa por Bragantino por 1-1, saiu na frente, adivinha com gol de quem? Carlos Vinícius, cara, ele faz o gol, tá me lembrando muito o Soares quando estava no Grêmio, né, fazendo gols e decidindo muito a vida do Grêmio ao longo do Campeonato Brasileiro, porém a defesa do Grêmio não consegue ajudar, acabou sofrendo um gol no final, um gol não, né, um golaço do Rodriguinho no segundo tempo, e aí o Grêmio não conseguiu mais reagir na partida. O Grêmio deixa de conquistar 2 pontos importantes em casa, num adversário que é complicado. O Bragantino é um adversário de gesto, sim, já foi assim no Campeonato Paulista e está se repetindo no Campeonato Brasileiro, só que o Grêmio em casa tem que vencer, assim como o Corinthians em casa tem que vencer, o Flamengo em casa tem que vencer, são sempre vitórias mais prováveis a gente projetar ao longo do Campeonato Brasileiro. Bom, falamos sobre a quinta rodada, não tem mais nada para a gente conversar. Falamos também sobre a Libertadores. Aliás, deixa eu ver se a Libertadores já foi definida, se ainda tem jogo rolando. Se não, já vou passar para vocês quem classificou para a próxima fase, para a fase de grupos, né? Seguinte, tivemos a classificação, né? Tudo definido mesmo. O Independiente Medellín vai representar a Colômbia, né? Eliminou Juventude, né? No seu mata-mata, e vai representar a Colômbia também na próxima fase, junto com o Tolima, que eliminou o O'Higgins, né, time que venceu do Bahia na última fase. O Tolima perdeu o primeiro jogo de 1-0, conseguiu a virada em casa por 2-0. Também tivemos a classificação do Sporting Cristal nos pênaltis em cima do Carabobo, né, vai disputar também a fase de grupos da Libertadores, assim como o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Botafogo. A Libertadores, lembrando, tem 6 clubes brasileiros. Vamos lá: Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Mirassol. São 6 clubes que estão na próxima fase, na fase de grupos da Libertadores. O Brasil perde a oportunidade de ter 7, e é a primeira vez na história que 2 clubes brasileiros são eliminados na pré-Libertadores. Isso é um dado dolorido de se dizer, mas é a realidade, né? Não vale a pena a gente ficar dizendo que todos os clubes brasileiros são favoritos na Libertadores, né? Nitidamente há um favoritismo entre Palmeiras e Flamengo, o restante disputa para ver o que acontece, a menos que aconteça casos como o Botafogo 2024, que são, sim, a exceção, não são a regra. Bom, vamos falar então de seleção brasileira, né? O Ancelotti vai convocar a seleção brasileira nesta segunda-feira, e eu adiantei aqui alguns nomes. Saíram algumas notícias falando que o Ancelotti já tem cerca de 18 nomes já definidos, né? Eu procurei muito bem e achei 13 nomes. Desses 13 nomes, alguns jogadores estão lesionados no momento, e vão se recuperar, eu acredito, até a Copa do Mundo, né, que é o Alisson, que inclusive não vai jogar domingo com o Liverpool contra o Tottenham, o Éder Militão, que está se recuperando de uma lesão um pouco mais séria na coxa, e também o Bruno Guimarães, né, o volante também não está
Então também além do Rodrigo, né, que teve o LCA aí, né, rompeu o ligamento cruzado do joelho. Bom, e aí eu pensei o seguinte, se o Alisson realmente não puder estar nessa convocação para os jogos contra a Croácia e a França, e vão ser pedreiras, tá? Eu acredito que, bom, vamos aqui explicar. Eu acho que o Ancelotti tem muito bem definido, né, o seu sistema defensivo. Tanto que dos 13 nomes que eu achei, a maioria era do sistema defensivo, lateral direito, goleiro, volante, zagueiro, eram esses nomes. Acredito que a grande dúvida está no sistema ofensivo, porque a seleção conseguiu melhorar muito nesse sistema defensivo com o Ancelotti, mas o ataque ainda está complicado de resolver essa situação. Então, eu pensei da seguinte forma, eu acho que ele não vai inventar moda, né, na convocação para a Croácia e com a França. Bom, vamos lá na minha convocação. Goleiros: Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians e Gabriel Brazão do Santos. Rapidinho, vou explicar a proposição que eu acho mais fácil. O Brazão eu vou levar caso o Alisson não tenha condições de disputar esses dois amistosos. Se ele tiver, obviamente o Brazão sai dessa lista e o Alisson assume o lugar dele. Mas até então, com a informação que eu tenho de que o Alisson não vai jogar contra o Tottenham no final de semana e a lesão é um pouquinho mais grave do que o Liverpool estava imaginando, não sei se ele vai jogar essas duas partidas nas próximas 2 semanas, né? Se ele vai ter tempo hábil para recuperar. Talvez leve, né, para estar ali no ambiente, etc. Mas acho muito difícil de ele ser titular nesses jogos, por isso eu levaria o Brazão até para o menino já começar a ter essa atmosfera da seleção brasileira, etc. O Bento, para mim, é indiscutível o terceiro melhor goleiro que o Brasil tem à sua disposição, apesar de poucas pessoas assistirem o campeonato árabe, né, saudita. O Jorge Jesus fez questão dele permanecer no Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, não ser negociado com o Genoa da Itália, por exemplo, que seria um mercado até um pouco melhor para ele. Então eu acho que é indiscutível e, assim, pelo que ele fez no Atlético Paranaense, o que ele fez, por exemplo, quando foi convocado para jogar contra a própria Espanha e a Inglaterra, eu acredito que ele tenha condições sim de ser o terceiro bom goleiro da seleção brasileira. O Hugo, nem se fala, né? Pegador de pênalti, etc., está sempre no radar da seleção, então seria o meu segundo goleiro. Passando agora para as laterais, a lateral direita. Danilo do Flamengo e Wesley da Roma. Para mim, o Danilo é um dos nomes, né? Para mim não, né? É um dos nomes que está nessa lista dos nomes garantidos na Copa do Mundo, junto inclusive com o Hugo Souza, que eu acabei de falar. Então acho que ele deve estar nessa convocação. Acho que o Ancelotti não vai inventar, volto a repetir, não vai inventar nessa convocação, então levaria Danilo e também Wesley, esse sim, para testar, e é um sistema meio diferente também, né, um lateral que apoia um pouco mais, apesar de defender muito bem também, mas ele consegue apoiar bastante lá na frente. Laterais esquerdos, Alexandro, do Flamengo, e Douglas Santos, do Zenit. Para mim o Alexandro, para mim também não, né, o Alexandro está nessa lista dos 13 nomes do Ancelotti, e o Douglas Santos, costumeiramente, vem sendo elogiado pelo Carleto. Então, são dois nomes que eu acredito que serão os laterais esquerdos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo e também serão convocados, acredito, para esses dois jogos contra a França e a Croácia. Zagueiros. O Militão também, né? Já falei que o Militão está lesionado. Enfim. Mas zagueiros. A zaga titular, que está nessa lista do Ancelotti também, Marquinhos e Gabriel Magalhães, são a dupla que está nesses 13 nomes. Bremer e Léo Pereira fecham. Perdão. Marquinhos, PSG, Gabriel Magalhães, Arsenal, Bremer, Juventus e Léo Pereira, Flamengo. Para mim, eu acho que esses nomes fecham muito bem essa lista de zagueiros. Como eu falei, o Éder Militão ele vai estar nessa lista. Então, Bremer e Léo Pereira seriam aquela último teste para saber quem fecha a quarta vaga da zaga. Tá bom? Volantes: Casemiro, Manchester United, Andrei Santos, Chelsea e Danilo, Botafogo. Esses 3 nomes para mim são os principais volantes que a gente tem à disposição do nosso plantel brasileiro. Óbvio que você pode falar o Fabinho, por exemplo, que está no Al Ittihad, você pode falar outros volantes, né? O próprio Marcos Antônio do São Paulo, eu concordo com você. Acho até que a seleção tem que ir com outro volante de marcação para a Copa do Mundo, mas Casemiro e Andrei Santos estão na lista dos 13 nomes, né, do Ancelotti, junto com o Bruno Guimarães, e eu acho que os 3 vão estar na Copa.
que são os 3, inclusive, pilares desse meio de campo do Brasil. Mas eu deixaria ali o Danilo de quarta vaga, viu? Nessa convocação, acho que ele tem que ir. Sem o Bruno Guimarães, ele tem que ir até para fazer esse teste e até para ele ter essa atmosfera também, porque naturalmente o bastão de Casemiro será passado para Danilo. Eu acho que isso é indiscutível, para mim é o volante marcador que a seleção brasileira precisa. Meias, eu vou convocar 5 meias, tá? Desses 5, apenas o Estevão está na lista dos 13 nomes do Ancelotti, tá bom? Os outros eu vou convocar pelo momento, tá? E tem um que é polêmico, eu sei, mas eu vou convocar porque eu acho que ele tem que começar a vestir a amarelinha de novo, independente do condicionamento físico dele. Andréas Pereira, Palmeiras. Gabriel Sara, Galatasaray. Neymar, Santos. Lucas Paquetá, Flamengo. E Estevão, do Chelsea. O cara do condicionamento físico é o Neymar. Eu acho que ele tem que estar na seleção. Esquece isso, tem que convocar só quando ele está pronto, etc. Irmão, leva para fazer o teste, leva pro Ancelotti ver ele treinando, leva pro Ancelotti encaixar ele no treinamento, saber do cara como está o condicionamento físico dele. Eu acho que ele tem que estar entre esses 26 nomes para jogar esses amistosos agora em março. E, assim, os outros nomes, Andréas Pereira, líder de assistências do Palmeiras e no Campeonato Brasileiro, também destaque no Campeonato Paulista. O Gabriel Sara jogando muito bem pelo Galatasaray, destaque no jogo contra o Liverpool no meio de semana pela Champions League. O Neymar, como eu falei, indiscutivelmente ele tem que estar nessa lista, por mais que ele não jogue, por mais que ele não entre em campo nesses 2 amistosos, ele tem que estar vivendo essa atmosfera para acostumar com a Copa do Mundo e para entender que ele é esse cara, ele tem que estar junto, para ver se entra algum senso na cabeça dele. Se não entrar agora, cara, esquece, pode aposentar no final do ano. O Lucas Paquetá, eu acho que não gosto, não concordo, eu acho que tem outros jogadores que eu levaria no lugar, o próprio Matheus Pereira do Cruzeiro, o Marcos Antônio, como eu falei, do São Paulo, acho nomes mais inteligentes e nomes melhores do que o Lucas Paquetá no momento, até pelo momento de críticas que ele está passando pelo Flamengo, mas até pelas convocações constantes dele, é um dos nomes que provavelmente vai estar nesses 26 que o Ancelotti vai chamar na segunda-feira. E o Estevão é o cara da confiança do Ancelotti, artilheiro do Ancelotti, inclusive, nesse período. Vamos passar para os atacantes, que são 7. Eu queria um pouco mais, mas fechei em 7. Os nomes que estão nos 13 é o Vinícius Júnior, do Real Madrid, o Matheus Cunha, do Manchester United, e o Rafinha, do Barcelona. São os 3, e aí fecha esses nomes dos 13 que estão viáveis para disputar esses amistosos agora de março. Os outros 4 nomes, eu vou justificá-los, porque eu acho que esses 3 são indiscutíveis. Se o Ancelotti já vai convocá-los, não tem por que eu justificar. Mas eu fecho os meus outros 4 nomes com Martinelli, do Arsenal. Esse eu acho que dá um sistema diferente de jogo pro lado esquerdo do ataque do Brasil, diferente até mesmo do Vinícius Júnior, o que pode complicar a marcação do time adversário, dependendo do jogo que você vai ter. E aí, os 3 atacantes que eu quero levar para fazer o teste e saber, né, se quem dos 3 tem chance de ir para uma Copa do Mundo. Endrick, do Lyon, Caio Jorge, do Cruzeiro, e Igor Thiago, do Brentford, da Inglaterra. Gabriel, quem que é Igor Thiago? Meu querido amigo que você não assiste a Premier League e jogos da Europa. O Igor Thiago, ele tem 18 gols nessa atual temporada da Premier League. 18 gols. Você sabe quem que é ele é o segundo, vice-artilheiro da Premier League. Sabe quem que é o primeiro? Erling Haaland, com 22 gols. Igor Thiago tem apenas 4 gols atrás de um alienígena de centroavante, que é o Erling Haaland, norueguês, estrela, né? Para muitos, o melhor centroavante do mundo. O Igor Thiago, nessa atual temporada, tem 4 golzinhos atrás. Lembrando que no jogo desse meio de semana pela FA Cup, ele marcou 2 vezes. Né? Então, se contar ali a FA Cup, os gols que ele marcou ao longo dessas competições das Copas, essa média aumenta bastante. Então, para mim, dos atacantes, dos centroavantes que estão disputando lá fora, e isso eu coloco o próprio Richarlison no balaio, ele está à frente. Lembrando que o Richarlison tem apenas 9 gols nessa Premier League. Não, 8 gols. Né? 10 a menos do que o Igor Thiago. Para mim, é um nome que tem que estar nesses amistosos para você testar, para ele ter essa dinâmica, e ele é um cara que dá uma dinâmica diferente
pro ataque da seleção brasileira, dependendo do jogo. Você precisa de um cara que fique mais dentro da área, um cara que puxe o contra-ataque, que seja um tanque puxando o contra-ataque. O Igor Thiago pode ser esse cara. O Endrick dá uma mobilidade absurda pro ataque. É só ver a partida com o Lyon e Celta de Vigo, por exemplo, nessa quinta-feira. Ele sobrou, ele destoa dos demais. Ele é um jogador que tem que estar convivendo na seleção brasileira. Entendeu? Ele é um cara de seleção brasileira. Então não tem como você distanciar o Endrick de uma visão de seleção brasileira, na minha opinião. Ele tem que estar nessa Copa do Mundo. Ele tem que estar sendo convocado. Passou por um momento complicado por conta da comissão técnica do Real Madrid, mas agora reencontrando bom futebol e sendo destaque no Lyon, que é um clube mediano para baixo na Europa, tem que estar dentro, entendeu? Se você for levar o Matheus Cunha, tem que levar o Endrick, que na minha opinião, o Endrick, Caio Jorge e Igor Thiago estão no momento melhor do que o nosso querido Matheus Cunha. O Caio Jorge, eu levaria tanto pelo ano passado, onde fez 22 gols no Campeonato Brasileiro, mais 21 gols no Campeonato Brasileiro, mais do que o Igor Thiago fez até agora pela Premier League, e menos do que o Haaland fez. Mas levaria pelo que ele fez ano passado, levaria também pelo que ele está fazendo nesse ano, sendo decisivo em Clássico Mineiro, sendo decisivo quando o Cruzeiro precisou no Campeonato Mineiro também. E, obviamente, o momento Cruzeiro no Brasileirão é complicado, mas você tem que analisar a temporada inteira e o cara tá indo muito bem. Então tem que estar sim no radar da seleção e seriam esses três para mim os atacantes que eu fecharia o teste para esses dois amistosos, Croácia e França. Contra a Croácia, irmão, o Igor Thiago vai deitar nessa zaga da Croácia. Mas enfim, vamos ver se o Ancelotti vai me ouvir. E aí eu queria dar um bônus para vocês, tá? Eu vou palpitar já na convocação da Copa do Mundo, tá bom? Porque eu sou louco na cabeça. Seguinte, convocados para a Copa do Mundo, na minha opinião, antes mesmo dessa convocação de segunda-feira. Acho que vai Alisson, Bento e Hugo Souza, os três goleiros. Danilo e Wesley na lateral direita. Lateral esquerda, Alexandre e Douglas Santos. Defesa, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer. De volantes, Casemiro, Andrei Santos e Bruno Guimarães. O Danilo ali quase que entrando, com um pezinho assim dentro, mas ele não entra nesses 26 nomes. Meias, Estevão, Rafinha, Lucas Paquetá, Neymar e Andreas Pereira. De ataque, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Martinelli, João Pedro, Luiz Henrique, Igor Thiago e Endrick. Para mim, esses são os 26 nomes para a Copa do Mundo, mas nesse amistoso eu levaria esses nomes que eu falei anteriormente. Vou repetir para vocês para que não fique confuso. Os nomes para esses amistosos contra a Croácia e França são Bento, Hugo Souza e Brazão, Danilo e Wesley, Alexandre Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Léo Pereira. Volantes, Casemiro, Danilo e Andrei Santos. Meias, Andreas Pereira, Gabriel Sara, Neymar, Paquetá e Estevão. Atacantes, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rafinha, Endrick, Martinelli, Caio Jorge e Igor Thiago. Fechou? Lembrando que o Brasão vai se o Alisson não estiver preparado para esses amistosos. Forte abraço a cada um de vocês. Me diz aí, você concorda ou discorda de mim dessa lista que eu fiz? Dessas duas listas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.